Fala galera, tudo bem? Prazer, professor Hudson Adriano, da disciplina de Sociologia, dando sequência aos nossos trabalhos. Agora, no módulo 4, nós vamos discutir o quê? Vejam, uma vez que nós observamos as dinâmicas de trabalho, inserção da mulher nesse universo, globalização, educação, como tudo isso tem que ser dialogado sociologicamente de maneira construtiva, né? Sempre estabelecendo críticas cairológicas, né? Porque tudo é passível de crítica, agora depende do seu objetivo na hora de construir sua crítica, né? E aí, falo sempre em críticas construtivas, de ordem cairológica. Pois bem, é nessa toada que a gente vai finalizar a análise desses módulos com vocês. E finalizar assim, né? Esperando que daqui a pouco a gente vai voltar e continuar sobre outras bases. Pois bem, o que nós vamos analisar agora é isso aí, o desenvolvimento do movimento sindical no Brasil. Isso é extremamente importante. E nós vamos, de saída, tá? Nós vamos construir análises acadêmicas a esse respeito, tá? Eu não vou descer o nível, eu não vou me propor a discutir um socialismo barato, mas gostaria que vocês abrissem os ouvidos, porque esse é um movimento importante para o desenvolvimento social capitalista, independentemente de qual país do mundo você vá fazer a análise. Então vamos lá? Nessa unidade 4, no primeiro tema nós teremos o quê? Tá? O final do século XIX no Brasil. Vou mostrar para vocês como é que o sindicalismo começa a se estruturar aqui. Legal? E aí, já no século XX, mostrar esses movimentos junto à Era Vargas, junto à ditadura de 64, para que nós possamos construir uma análise de como isso é importante para a organização e desenvolvimento da nossa nação. E no segundo momento, certo? Vamos trabalhar aí a importância do sindicato hoje. Então vamos lá, formação dos sindicatos no Brasil. Não vamos propor ler esses parágrafos não, peço para que vocês os leiam, mas vamos trabalhar com a ideia de que eles vão numa direção comum, legal? Peguei de locais diferentes do livro de vocês, fiz a inserção, mas vão todos numa direção comum. Vejam, a ideia da organização do trabalho no Brasil veio com os italianos. Com os italianos, exatamente. Logo depois do momento ali da abolição da escravatura, da Lei Áurea, o que aconteceu? Os donos de escravos, principalmente no Oeste Paulista, não se dignaram a pagar salário para esses negros uma vez forros. Então, uma vez que eles tinham que pagar salário agora, então que se pagasse para um branco. Para um preto, não. Os negros foram obrigados a abandonar essas áreas rurais e acabaram migrando pendularmente, né, um processo de êxodo rural indo para os centros urbanos e iniciando processos de favelização ou dando continuidade desses grandes centros. Tá. Mas e quem ficou? Tá, esse trabalhador que ficou para desenvolver a ordem do café no Brasil. Esse foi o italiano. Então, desde a unificação italiana em 1870, né, então o que se deu? Esse italiano ele foi convidado a vir para o Brasil sob a base da possibilidade da construção da riqueza aqui. Tá? Uma vez que lá na Itália, devido à unificação e à industrialização, eles não conseguiram se inserir naquele universo comercial. Milhares de italianos vieram. E não vieram, de certa forma, analfabetos, cegos, né, com a mão na frente e outra atrás. Pelo contrário, eles vieram pautados por uma determinada formação dentro dessa Europa e queriam continuar com esses mesmos direitos aqui. Só que aqui não haviam direitos trabalhistas a serem dialogados. Então, esses italianos fizeram o quê? Eles buscaram esse diálogo em meio à comunidade brasileira. Olha, foi conflituoso. Então, vamos colocar ali, ó, do 1890 até o 1910, foi motivação para inúmeros choques sociais entre donos, tá, de grandes fazendas produtoras de café e esses estrangeiros. Algumas produções da Globo, como, por exemplo, aquela novela Terra Nostra, podem ser levadas em consideração na proposta de se observar fisicamente aquilo que você só estuda em teoria. Vale a pena observar os diálogos que tem ali, principalmente no que se reporta ao trabalho. Tá?
Uma outra coisa que eu posso colocar para vocês também é que, nesse processo de formação, os estrangeiros foram muito importantes. Então, entre 1910 e 1917, foram montados os primeiros sindicatos no Brasil. Como eram organizados esses sindicatos? Grupos de trabalhadores que se reuniam e que se propunham, inclusive, a fazer greves. Era uma forma de pressionar o seu patrão para que ele pudesse ceder a eles direitos do trabalho. A greve é uma dessas formas de se pressionar o patronado. Você pode se tornar lento junto aos seus, você pode escalonar faltas, você pode ir para o trabalho e simplesmente se recusar a produzir. São formas de você produzir, ou são formas de você pressionar o seu patrão. E assim, esses homens de 1910 a 1917 fizeram. Montando sindicatos subdivididos, com ilhas, por assim dizer. Esses sindicatos, eles têm um formato específico, e é o que chama-se de anarcossindicato. É um sindicato que existe, mas ele é para um pequeno grupo de trabalhadores e só funciona para aquela unidade empregatícia. Então, não funciona para os demais. Então, vamos colocar, por assim dizer, nós temos várias indústrias produtoras de panelas. E numa indústria A, os trabalhadores se organizam e conseguem benefícios junto ao seu patrão. Então, conseguem não trabalhar aos domingos e conseguem o 13º salário ao final de um ano de trabalho. Ótimo. Esses benefícios que eu citei, né, em forma de exemplo, eles só servem para essa indústria específica. Para todas as demais que fazem a mesma coisa, que se dialogue lá, cada um com o seu próprio cada um. Então, o anarco-sindicato tem essa característica. Só consegue benefício para um pequeno grupo de trabalhadores de um determinado ramo. Aos demais, que se virem. Pois bem, esses anarco-sindicatos produziram greves, né, significativas no Brasil, e o primeiro grande conjunto que se tem é lá em 1917. Só que entre 17 e 22, né, ali na Semana de Arte Moderna, vocês trabalham muito isso em literatura, por exemplo, em história também, o que acontece? A inserção de um novo pensamento na nossa comunidade. Ah, que pensamento é esse? É o pensamento de ordem socialista. O socialismo, ele é abraçado no Brasil pela perspectiva sindical. Por quê? Porque torna um discurso unitário um discurso coletivo. Então, os sindicatos rapidamente migram de uma perspectiva anarco-sindical para uma perspectiva socialista. Então, os sindicatos que eram anarco-sindicatos passam a ser sindicatos de estruturação socialista. Ah, detalhe, não metam um pau nos sindicatos, não, porque eles têm uma função social. E detalhe, todo sindicato hoje no Brasil, todo e qualquer, tem perspectiva de ordem socialista, inclusive sindicatos de patrões, tá? Tem bases, tem prerrogativas da ordem socialista. Não estou dizendo que são socialistas, mas que tem essas bases, essa prerrogativa básica, tem sim. Por isso você tem que conhecer melhor para poder fazer uma crítica melhor elaborada. Eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Nesses sindicatos de ordem socialista que vão surgir no Brasil a partir de 1922 e vão promover grandes greves, grandes reuniões de trabalhadores, o que eles têm como premissa básica? As prerrogativas que eu conceber para que eu conquistar para um trabalhador, servem para todos os trabalhadores daquela mesma categoria, onde quer que eles estejam. Bom, tá aí uma prerrogativa comum de ordem socialista que é abraçada por uma pancada de sindicatos, para não dizer todos, no Brasil inteiro, até hoje. Porque, veja só, uma prerrogativa básica que você vai dialogar em 1928, por exemplo, 29, e que até hoje se tem como uma base comum na nossa relação de trabalho. 8 horas na nossa jornada de trabalho. 8 horas. Quando você pega o sindicato patronal, que vai trabalhar perspectivas comuns, vamos pegar lá o sindicato dos donos de escolas particulares, se não me engano é SEP, né?
eles dialogam entre si, perspectivas comuns a toda aquela categoria, toda. Né? E esse sindicato, o CEP, tem dentro de si hoje todas as escolas particulares, por exemplo, de Goiânia, de Trindade, ou de qualquer outro município que a gente quisesse citar. E aí, qual o detalhe? Eles buscam perspectivas comuns a todos. Isso é uma filosofia de ordem socialista. Então, gente, o socialismo não é ruim, não. Depende de como você lança ele para o diálogo social. Mas, continuemos, né? Os sindicatos de ordem socialista começam a tomar o Brasil a partir de 1922. E de lá para cá, mantém uma ordem comum. A grande questão é como o Estado lidou com essas reuniões de trabalhadores. Vejam bem, lá na era Vargas, ali por volta de 1930 a 1945, inicialmente, quando o ditador, em 1930, dentro do governo provisório, o que Vargas fez? Calou os sindicatos à força. Mandou prender, mandou bater, mandou matar. Para que, na sequência, ele liberasse os sindicatos novamente, só que sob a sua própria tutela. Por isso, ele fez a promessa de uma legislação trabalhista. Promessa essa que se realiza ali em 1933, 1934, né? Quando ele se torna presidente de forma indireta. Então, na Constituição que foi redigida para que isso pudesse se constituir como verdade, os direitos do trabalho foram implementados. Ali surge o TST, ali surge o TRT. Para quê? Para que se possa discutir a legislação do trabalho, quer dizer, o Estado tutelando o trabalho no Brasil, com base no quê? Numa estrutura sindical que está ali para poder fazer uma cobrança contínua e a melhora dessas relações entre patrões e empregados. Nesse sentido, os sindicatos, eles ganham uma nova configuração e se expandem por toda a comunidade. E assim vai ser durante toda a era Vargas, e assim vai ser durante toda a perspectiva da Terceira República, ou a República Populista no Brasil. Ali onde você vê Dutra, Vargas, JK, Jânio e João Goulart. Esses sindicatos dos trabalhadores vão trazendo para si cada vez mais e mais trabalhadores, no intuito de melhorar e aumentar a força do diálogo entre patrão e empregado. Muito bom isso. Tá? Por quê? Porque regulamentam melhores perspectivas legais, melhores perspectivas de produção, logo, um aumento em todo esse processo produtivo. Isso é muito bom. E detalhe, isso acontece em todos os países capitalistas do mundo. Isso é uma maravilha. Só que a gente tem que ir adiante, né? Durante o processo que desarticulou a democracia e instituiu uma ditadura no Brasil, que é essa de 64, o livro de vocês traz o nome, né, Os Anos de Chumbo. A gente precisa conceber a ordem sindical de forma diferenciada. Os sindicatos, eles, em muitos momentos, deixaram de fazer cobranças tão somente para a ordem do trabalho e passaram a se politizar. E aí, eles passaram a se levantar contra ordenações políticas legalmente constituídas. Pois bem, por mais que os sindicatos tenham ganhado força e ganharam, com o passar dos anos, eles passaram também a ser perseguidos. Antes de entrar na perseguição à ordem sindical, eu preciso dizer para vocês. Ali, entre 1963 até 1966, a gente tem que falar algumas coisas importantes, né? Como, por exemplo, gente, foi golpe ou não foi em 64? Foi. Por mais que tenha algumas pessoas que queiram negar essa possibilidade, foi sim. Hudson, por que foi golpe? Simples. Vamos definir primeiro o que é golpe. Golpe, ainda mais quando você fala golpe de Estado, é quando você acessa o poder sem ser pelo caráter legal. Então, vamos lá. Numa democracia, como a nossa era, lá na década de 60, qual era a perspectiva legal? Sai o presidente, entra o vice. Sai o vice, entra o presidente da Câmara Federal. Sai o presidente da Câmara Federal, entra o presidente do Senado. Sai o presidente do Senado, entra o presidente do STF. Então, assim, era a hierarquia governamental brasileira. Então, saiu o presidente e entrou o vice. E aí, em tese, o Jango se evadiu para o Uruguai.
Então, o presidente do Senado conclamou para que os militares tomassem o poder. Isso não tem sentido. Você não pode fazer esse pedido ao Deus dará, entendeu? Você tem que seguir a Carta Magna. E a Carta Magna dizia, entra o presidente da Câmara Federal. Então, Ranieri Mazzilli abriu mão e conclamou os militares. E os militares atenderam o pedido do povo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Lei está aí, é para ser seguida. Tá? Então, o que aconteceu ali foi um golpe de Estado. Ah, mas houveram aqueles que apoiaram. Verdade, houveram sim. Ninguém dá golpe sozinho. Entendeu? Então, uma grande elite brasileira queria o golpe, queria e deu base. Uma boa parte da Igreja Católica queria? Sim, e deu base, certo? Os norte-americanos queriam? Sim, e deram fundamento. E houveram mais, tá? Agora, qual o detalhe? Uma vez que essa ditadura foi instituída no Brasil, porque um golpe foi instituído, essa ditadura precisava fazer o quê? Conter os movimentos de ordem grevista. Aqui na década de 20, ainda sendo citada, né? Se eu colocar um pouquinho adiante, tá? Um a um só, eu saio da década de 20 e pulo lá para a década de 60, onde eu vou ver o quê? Nos anos de chumbo, a perseguição, tá? Pautada pela total falta de respeito a essas instituições que são legalmente constituídas. Então, gente, os sindicatos foram duramente perseguidos, as manifestações democráticas de ordem grevista foram proibidas, então, dezenas de pessoas foram presas sem que sequer soubessem a motivação. O AI-5 dava ao militar a possibilidade de caçar o seu habeas corpus, caçar o seu habeas data e te dar a voz de prisão sem sequer dizer a motivação. Por isso, ele é o mais duro dos atos institucionais. Ele dá ao militar um poder maior. E me desculpe a expressão, até você explicar que focinho de porco não era tomada, ixi, você já tinha sido preso e levado muita porrada. Pois bem, os sindicatos foram tratados exatamente dessa forma, tá? À base da pancadaria. Por isso, entre 1964 e 1977, você pouco ouve falar de movimentos sindicais de maneira expansiva no Brasil. Eles foram duramente reprimidos. Mas de 78 para frente, você já vê um diálogo interessantíssimo sendo constituído. Ah, mas por que eu estou de 78 para frente? Lembre-se do milagre econômico que deu com os burros na água com a crise econômica do petróleo promovida pela OPEP de 73, que mostrou que o nosso milagre de milagre não tinha praticamente nada, que mergulhou o Brasil numa dura crise econômica e fez com que os próprios militares dissessem distensão lenta e gradual. Lá com depois do Médici vem o Ernesto Geisel, e que vai ser confirmada pelo João Batista Figueiredo. Então, essa distensão lenta e gradual, ela simplesmente diz, olha, o militar está no poder provisoriamente e vai distender lenta e gradualmente no sentido de deixar que a democracia volte. Entretanto, do jeito que o militar quer. Por isso, ainda foram muito duros, mas permitiram com que os diálogos de ordem social, política, na direção da democracia pudessem se reconstituir. Por isso, sindicatos como a CUT e a CGT, lá no ABC paulista, pudessem voltar a aparecer de maneira muito significativa. E é naquele núcleo ali que vão nascer homens que vão dialogar politicamente muito bem. Eu cito para vocês o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente. Ele é um subproduto desse momento histórico ali da década de 70, final da de 70, começo da década de 80. Então, quando você vê ali o bipartidarismo acabar, né, no ano de 1982, você vê também os novos partidos aparecerem, né, o PMDB, e aí você vê o PTB e vê o nascimento do PT, por exemplo, uma sigla que hoje é execrada, né, por boa parte da nossa comunidade, mas o Partido dos Trabalhadores tem origem sindical. Hoje, os sindicatos, eles são extremamente importantes para a nossa organização trabalhista.
Para finalizar, nós temos dois tipos de sindicatos, né? Os sindicatos que trabalham legalmente e buscam uma organização melhor para o trabalhador e os sindicatos que nós chamamos de sindicatos marrons. O que é o sindicato marrom, gente? É o sindicato que deixou de defender o seu empregado, o trabalhador vinculado à sua categoria, e passa a defender os interesses do patrão. Então, esse sindicato marrom, ele tem que ser combatido pelos seus próprios integrantes e assim constituírem uma ordem do trabalho que seja melhor para todo mundo. Gente, um beijo para vocês, obrigado e feliz aos sindicatos das categorias de vocês. Um abração. Tchau, tchau.